Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Bhagavata. Raskananda Prabhu está lendo ele, só que o Raskananda Prabhu hoje não pôde vir aqui no programa, pessoalmente, presencialmente. Ele gravou para nós e nós vamos soltar o áudio que ele gravou para escutarmos essa leitura dos passatempos de Mahaprabhu. Esse livro foi escrito por Srila Vrindavana Das Thakura, o último discípulo de Sri Nityananda Prabhu. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer. E aí eu fico acompanhando aqui. Então vamos soltar aqui a leitura do Raskananda Prabhu. Jaya Sri Chaitanya Bhagavata de Sri Vrindavana Das Thakura. Jaya. Capítulo 16. As glórias de Sri Haridas Thakur. Todas as glórias ao Senhor Gaura Sundara, o amigo dos humildes e pobres. Todas as glórias ao Senhor, ao marido de Srimati Lakshmi Devi. Ele é o Supremo Senhor Onipotente, o mantenedor e controlador de tudo e todos. Amrita, você que está vendo conosco aqui, dá um retorno aí para ver se o som dá para ouvir nessa altura que eu estou colocando aqui. Senão eu vou acoplar ele na caixa de som. Me dá um retorno aqui. Se a parte que o Raskananda está lendo dá para escutar perfeitamente. Estou aguardando você escrever aí nos comentários do Facebook. Ou a Amrita, ou quem estiver aí também assistindo, pode escrever aqui no comentário para eu ver se está com um som bom, que o Raskananda Prabhu estava lendo. Ninguém está escrevendo. Aqui está mostrando para mim que a Amrita está com a gente aqui assistindo, mas ela não se manifestou. Eu vou colocar então na caixa de som. Ela falou que está com o som bom, então vamos continuar. Então vou continuar com o som do jeito que está. Todas as glórias a você, Senhor Gaura Hari, o seu misericordioso aparecimento para proteger os seus devotos. Todas as glórias ao Senhor Gaura Chandra. Ele é a personificação do santo nome, o supremo amigo e a verdade absoluta. O Senhor Gaura Chandra e seus devotos. Uma pessoa é elevada à plataforma de puro serviço devocional simplesmente por ouvir sinceramente os seus passatempos transcendentais. Os tópicos transcendentais narrados no Adi Kanda deste livro são como um rio de puro néctar, pois eles descrevem os encantadores passatempos do Senhor Gaura Chandra. O Supremo Senhor dos planetas Vaikunta viveu em Navadvip como um Girihasta, ensinando seus estudantes. Ele apareceu especificamente para revelar e propagar o processo de puro serviço devocional ao Senhor Supremo. Mas era seu desejo que ninguém conhecesse sua verdadeira identidade.
Toda a sociedade humana estava em um estado de total ausência de aspiração espiritual. Eles estavam imersos e pervertidos em usufruto do corpo. Aqueles que realizavam aulas, discursos sobre o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam estavam em um estado um pouco melhor, porque eles não instruíam as pessoas, porque eles instruíam as pessoas na essência das Escrituras, o canto congregacional do Santo Nome do Senhor. Vendo o pedido desesperado das entidades vivas, os devotos Vaishnavas do Senhor Supremo frequentemente se reuniam longe da visão do público para bater palmas e cantar os santos nomes do Senhor em êxtase. As pessoas materialistas de Nádia continuamente criticavam os devotos, dizendo: qual é o propósito de ficar gritando tão alto? Afinal de contas, se eu sou o Brahman e o Absoluto reside em mim, por que discriminar entre mestre e servo? Outros diziam, cheios de raiva: eles imploram por comida para encher suas barrigas, e então ficam gritando: Hari, Hari. Vamos quebrar as portas de suas casas e quebrar suas casas. Os devotos estavam desencorajados por essas afirmações derrogatórias e o fato de que eles não tinham ninguém com quem reclamar fazia do seu sofrimento ainda maior. Onde quer que eles olhassem, os devotos encontravam pessoas destituídas de devoção ao Supremo Senhor. Eles simplesmente gritavam ao Senhor Krishna e lamentavam pelo estado triste da sociedade humana. Mais ou menos nesse período, Srila Haridas Thakur veio a Navadvip. Seu corpo brilhava com devoção pura ao Supremo Senhor. Agora eu narrarei os passatempos maravilhosos de Srila Haridas Thakur. Quem quer que ouça esta narração receberá o abrigo do Senhor Krishna. Srila Haridas Thakur nasceu em uma vila chamada Budana. E, por causa da sua presença lá, muitas pessoas foram purificadas e dessa forma tomaram o cantar dos santos nomes. Depois de alguns anos, ele deixou seu vilarejo e viajou até um lugar perto do rio Ganges. Ele finalmente se assentou na vila de Pulia, perto de Shantipura. Advaitacharya estava repleto de alegria ao encontrar Srila Haridas Thakur em Navadvip e expressou sua alegria gritando muito alto. Haridas Thakur, similarmente, estava embasbacado pelas ondas de êxtase de Krishna Prema, estando na companhia transcendental de Srila Advaitacharya Prabhu. Srila Haridas Thakur passou seu tempo caminhando para lá e para cá, nas margens do rio Ganges, cantando os santos nomes do Senhor Krishna. Haridas Thakur não tinha, em absoluto, qualquer atração pelo usufruto material. O santo nome de Krishna continuamente vibrava em sua língua, criando uma beleza extraordinária. Nunca, nem mesmo por um momento, ele sentiu qualquer
apatia em direção ao cantar dos santos nomes de Krishna. Ele permaneceu sempre absorto no cantar, provando o néctar do serviço devocional. Ele ocasionalmente dançava em êxtase ou chorava em lamentação, enquanto, em outros momentos, ele ficava totalmente parado, em estado de inconsciência. Às vezes, ele falava em línguas misteriosas e, mais tarde, explicava o significado de suas palavras. Todos os sintomas estáticos de amor por Krishna se manifestavam nele. Choro profuso, horripilação, risos, desmaios, respiração, etc. Era comum ver Srila Das Thakur dançando enquanto ele cantava as glórias dos nomes do Senhor Krishna. Pessoas se reuniam ao seu redor somente para vê-lo em suas lágrimas fluindo em Krishna Prema, que, por sua vez, fluía profusamente de seus olhos, olhando todo o seu corpo. Mesmo os ateístas mais estritos se maravilhavam com esse comportamento. A horripilação inchava o seu corpo como milhares de flores. Só um minutinho. Estavam sinceramente impressionados, se não totalmente espantados, com o êxtase espiritual de Sri Haridas Thakur. Todas as pessoas na vila tinham grande respeito pelo santo. E, tendo ganhado sua confiança, ele vivia lá muito pacificamente. Ele se banhava diariamente no Ganges e andava livremente cantando o santo nome de Krishna. O magistrado muçulmano local, a autoridade conhecida como Qazi, começou a ter muita inveja da popularidade de Haridas Thakur e o reportou ao Nawab, o grande muçulmano que governava as terras. Este homem está agindo como um hindu. Prenda ele e puna ele apropriadamente. As palavras invejosas do pecaminoso Qazi iniciaram uma resposta imediata do igualmente pecaminoso Nawab. E Haridas Thakur foi preso e trazido até eles. Tendo recebido a misericórdia do Senhor Krishna, Haridas não tinha medo das autoridades muçulmanas, nem mesmo medo da morte. Com o nome do Senhor em seus lábios, Haridas apareceu diante do Nawab. Quando devotos e outras pessoas piedosas na localidade do palácio do Nawab ouviram que o santo Haridas estava vindo, eles ficaram extremamente felizes. Mas quando eles subsequentemente aprenderam que ele estava vindo como um cativo do governo muçulmano, eles ficaram horrorizados. Anteriormente, muitas pessoas religiosas tinham sido aterrorizadas e encarceradas pelos muçulmanos.
prisioneiros estavam felizes em saber que Haridas Thakur estava se juntando a eles. Sua presença em sua situação miserável certamente iria erradicar seu sofrimento. Os prisioneiros até mesmo pediram aos guardiões da prisão para que eles pudessem ter associação irrestrita com Srila Haridas. Quando Srila Haridas Thakur foi trazido até a prisão, ele olhou de forma compassiva a todos os prisioneiros, que imediatamente se prostraram a seus pés de lótus. Seus longos braços graciosos que se estendiam até os seus joelhos, os seus olhos de lótus e sua face, que era como a lua, encantavam a todos. Eles ofereciam seus mais sinceros respeitos ao santo e amor a Krishna nascia em seus corações. Srila Haridas Thakur ficou muito feliz com a devoção tremenda que nasceu e fluía do coração dos prisioneiros. E ele os abençoou, dizendo: apenas permaneçam como vocês são. No entanto, os prisioneiros miseráveis não conseguiam captar a profundidade daquela bênção. Eles se sentiram rejeitados. Haridas Thakur pôde ver a falta de compreensão deles e, cheio de compaixão, explicou a si mesmo: minha bênção a vocês é que vocês permaneçam como vocês são. Por favor, não sintam-se rejeitados. Eu não desejaria a vocês qualquer coisa ruim. Eu simplesmente desejo que o amor que vocês sentem por Krishna sempre permaneça o mesmo. Daqui por diante, cantem os santos nomes de Krishna e constantemente lembrem de seus passatempos, inspirando uns aos outros a permanecer na sua presente condição de devoção por Krishna. Violência e tirania estão ausentes no mundo espiritual. Então, sinceramente, gritem, chamem, clamem pela ajuda de Krishna e constantemente pensem nele. Quando vocês estiverem sendo libertos desta prisão, não voltem para os seus antigos modos de ser materialistas, nem se associem com pessoas degradadas e pecaminosas, porque ninguém consegue cultivar amor ao Supremo Senhor Krishna ao viver uma vida mundana. Vocês devem saber que Krishna não é obtido por pessoas materialistas. Uma mente materialista é moldada por desejos traiçoeiros e não favoráveis. O apego à mulher, filhos, família e outras ilusões traz a eles a destruição. Se por um arranjo divino qualquer pessoa alcança a plataforma de pura devoção por Krishna, certamente algumas realizações virão até essa pessoa e gradualmente ela se sentirá desapegada da vida material, dando a si mesma a adoração ao Supremo Senhor. Contanto, se essa pessoa retorna à sua vida materialista, sua mente certamente se tornará contaminada por desejos caprichosos e traiçoeiros. Eu certamente
vocês permaneçam sempre como prisioneiros, mas eu oro para que vocês desenvolvam uma falta de gosto em relação aos prazeres materiais. Por favor, cantem os santos nomes do Senhor. A minha bênção existe para libertá-los da sua condição atual miserável e garantir que vocês permaneçam felizes em amor por Krishna. Eu olho para todos igualmente. Desejo o melhor para todas as entidades vivas. Eu oro que vocês permaneçam em devoção inquebrantável por Krishna. Não fiquem tristes, vocês serão libertos dentro de 2 ou 3 dias. Podem acreditar em mim. Uma vez que vocês tenham deixado a prisão, vocês podem viver na floresta, vocês podem viver nas suas casas, mas sempre pensem em Krishna e clamem pelo cultivo da vida espiritual. Tendo passado a eles, por meio das suas instruções, misericórdia irrestrita, Haridas Thakur foi em direção ao Navab. Por sua pureza, Srila Haridas Thakur irradiava grande efulgência, que o Navab não podia senão conhecer. Notavelmente, ele levantou respeitosamente quando Haridas entrou e ofereceu ao santo um lugar para sentar. Embora ele tenha se tornado um pouco confuso, mesmo assim, Navab perguntou a Haridas: que tipo de mentalidade tomou conta de você? Sabendo que você teve a boa fortuna de se tornar um muçulmano, por que você se comporta como um hindu? Nós não aceitamos nem mesmo um arroz que foi tocado por um hindu. Ainda assim, você quer ignorar o seu nascimento muito elevado e se tornar um hindu de baixa casta? Você descarta a sua própria raça, sua própria terra e a sua própria religião por outra. Isso é perversão. Ou você espera alcançar a plataforma da liberação? Se você se comporta assim, eu decidi punir você de acordo com os mandatos do Corão, para que dessa forma você se liberte dos seus pecados. Srila Haridas Thakur ouviu pacientemente as ameaças e acusações de Navab, reconhecendo suas palavras como potência ilusória do Supremo Senhor Vishnu. Sem qualquer apreensão, Haridas simplesmente sorriu ao Navab, que falou então em uma voz doce e melodiosa: meu querido Senhor, existe apenas um Deus para todas as entidades vivas. A diferença entre o Deus muçulmano e o Deus hindu está somente no nome. De acordo com conhecedores do hinduísmo e da religião muçulmana, de acordo com toda a escritura, seja ela o Corão ou os Puranas, Deus ele é não dual, eterno, transcendental, a verdade absoluta, infalível e perfeitamente completo. E nessa capacidade ele reside no coração de todos. Vamos para a outra gravação agora, essa primeira gravação que o Oração da Prabhu fez. A parte 2, então, agora.
O onipotente Senhor é o supremo controlador de tudo. A entidade viva se move pelo desejo do Supremo Senhor. E a entidade viva age e trabalha somente de acordo com o plano do Senhor. Os nomes, atividades, qualidades, associados e a morada transcendental do Supremo Senhor são glorificados de formas variadas em diferentes religiões. Ainda assim, respectivo da maneira pela qual ele é adorado, o Senhor aceita o humor individual de todos aqueles que se rendem a ele. No entanto, se uma entidade viva sente ódio ou inveja em relação a outra, isso, em último caso, é um reflexo da sua relação com o Supremo Senhor. E o Supremo Senhor nunca tolera as transgressões de uma entidade viva contra outra entidade viva. Aquele que faz o errado será certamente punido. O que quer que vocês vejam das minhas atividades e de mim mesmo são manifestações do Supremo Senhor que me guia internamente. Uma pessoa pode nascer numa família de brahmanas, mas ele pode se tornar um muçulmano. O que os hindus devem fazer com tal pessoa? Ela deveria ser punida? Ele não está apenas agindo de acordo com o Supremo Senhor internamente a ele? Para a satisfação dos seus desejos? Ele não eventualmente receberá os resultados de acordo com o que ele fez? Qual é o uso de matar alguém que já está morto? Meu caro e respeitado Senhor, por favor, considere estes pontos muito seriamente. E se você ainda me acha culpado, pode me punir. Os muçulmanos foram sinceramente movidos internamente pela pureza das palavras e da presença de Haridas Thakur. No entanto, sua sabedoria não podia penetrar no invejoso e pecaminoso coração do Qazi, que se virou para o Nawab e instruiu: você deve punir este homem, ele é maligno e enganoso. Outros vão cair sob sua influência e se tornarem igualmente pecaminosos. Ele vai trazer desgraça à religião muçulmana e sua comunidade. Dessa forma, ele deve ser punido apropriadamente. No entanto, se ele quer ser desculpado, então deixe ele falar a partir das suas próprias escrituras. O Nawab tentou novamente. Meu amigo, fale somente da sua própria escritura e aceite o caminho verdadeiro. Então você não terá nada a temer. De outra forma, o Qazi, que está presente, vai me forçar a punir você. Eles vão
machucar e insultar você. Por que você permitiria que isso acontecesse? Haridasa replicou: o que quer que o Supremo Senhor deseje está destinado a acontecer. Ninguém pode impedir. Cada um de nós sofre de acordo com o grau das suas ofensas prévias. Tudo é feito pela vontade do Senhor. Mesmo se meu corpo for cortado em pedaços e dessa forma perder minha vida, eu não vou abandonar o cantar dos santos nomes do Senhor. Navab escutou a corajosa resposta de Srila Haridas Thakur e se voltou para Alkazi. Agora, qual é a sua decisão a respeito dele? Açoitem ele em 22 mercados até que ele morra, respondeu um invejoso Kazi. É um outro julgamento que eu encontro ser apropriado. Se ele sobreviver a essa punição, então eu concluirei que ele está falando a verdade. Os soldados foram chamados e as ordens foram dadas. Açoitem ele até que ele respire a sua última respiração. O pecado que um muçulmano realiza ao tornar-se um hindu só pode ser punido pela morte. As invejosas maquinações do Kazi frutificaram no coração do Navab e Srila Haridas Thakur foi arrastado pelos soldados. De um mercado ao outro, eles o espancaram sem misericórdia. Seus corações negros, consumidos pelo ódio, pelo puro devoto do Senhor. No entanto, Haridas era uma alma pura, completamente rendida ao Supremo Senhor. Então, com fé, ele cantava os santos nomes de Krishna. Tão absorvido ele estava no cantar fervoroso dos nomes de Krishna que ele não sentiu qualquer dor. As pessoas piedosas e de bom coração não podiam suportar ver a tortura infligida em tal pessoa inocente. Algumas imploraram aos soldados para que parassem, enquanto outras predisseram: se eles continuarem a torturar este bom homem, então todo o reino será arruinado. Muitos deles amaldiçoaram o rei para que ele morresse, enquanto outros tentaram parar os soldados fisicamente. Uma pessoa jogou a si mesma aos pés dos soldados e implorou: eu darei a você qualquer recompensa se você parar com este espancamento sem sentido. No entanto, nenhum desses protestos evocou qualquer misericórdia dos soldados, que continuaram a arrastar-se na Haridas Thakur de um mercado a outro, espancando ele e açoitando ele sem misericórdia. Pela graça do Senhor Krishna, Haridasa não sentiu dor em seu corpo. Assim como Prahlada, no Srimad Bhagavatam, que foi torturado por demônios, Haridasa nunca sofreu. Não só estava Haridasa livre de dor, mas quem quer que lembre da história de Srila Haridas Thakur também será salvo das misérias da vida. Através do seu sofrimento, a única emoção que Haridas sentia em relação aos seus soldados era piedade. Ó Senhor Krishna, por favor, seja misericordioso com essas pobres almas.
para que elas não sejam punidas por minha causa. No entanto, nada conseguia parar os soldados insensíveis que estavam determinados a realizar a sua missão até o seu fim mortal. Ainda assim, através de todo o seu espancamento, Haridas mostrou nenhum sinal de estresse, pois estava absorto em lembrar os santos nomes do Senhor Krishna. Ao fim, os guardas tiveram que parar, espantados. Como pode um humano sobreviver a um espancamento tão brutal? Qualquer homem ordinário teria morrido depois dos primeiros 1 ou 2 mercados. Nós o espancamos continuamente por 22 mercados. Ele não mostra nenhum sinal de dor ou morte. Ocasionalmente, ele olha para nós e sorri. Dessa forma, eles concluíram que ele deveria ser um homem santo. Ó Haridas, eles imploraram. Pelo que fizemos a você, nós certamente seremos punidos. Quando o Kazi ver que, apesar de nós termos batido em você, você continua vivo, ele certamente matará a nós em seu lugar. Se a minha sobrevivência traz tal infortúnio a vocês, replicou Haridas, então eu vou abandonar meu corpo. Veja como eu morro. Srila Haridas Thakur imediatamente caiu em um transe. Um devoto puro do Senhor possui todos os poderes místicos. Então, sem hesitação, Srila Haridas Thakur caiu sem vida, sem um traço de respiração. Os soldados muçulmanos ficaram espantados, mas, alegres, trouxeram o corpo de Srila Haridas Thakur ao Nawab. Quando o Nawab ordenou aos soldados que o enterrassem, o Kazi protestou. Não, se ele for enterrado, ele será salvo e, finalmente, ganhará entrada no céu. Embora ele tenha conseguido um nascimento elevado como muçulmano, ele se comportou como um hindu de baixa casta. Dessa forma, é apropriado a ele ser jogado no Ganges para sofrer eternamente como os outros hindus perdidos. Se ele fosse enterrado, ele se tornaria alguém elevado e livre de pecados. Sob essa ordem do Kazi, os soldados pegaram o corpo de Haridas Thakur e carregaram ele até o Ganges. Haridas permaneceu em seu transe mortal, meditando na Suprema Personalidade de Deus. O espírito do Senhor Krishna, então, descendeu ao corpo de Srila Haridas Thakur. Ele se tornou tão pesado que era impossível movê-lo. Os soldados mais fortes vieram realizar a tarefa de empurrá-lo até as águas, mas ele permanecia em um transe profundo e não podia ser movido. Haridas já tinha se afogado no oceano de amor por Krishna. Ele não tinha percepção do mundo ao redor dele. Ele não sabia se ele ainda estava no seu corpo, ou vagando em algum outro lugar do universo, ou nas águas profundas do Ganges. Assim como Prahlada Maharaj, Haridas Thakur tinha a habilidade espiritual de constantemente se lembrar do Senhor. Tal capacidade extraordinária não era surpreendente para o coração de Haridas. Ele estava permanentemente na residência do Sr. Gaurachandra. Todo este episódio com Srila Haridas Thakur é uma replicação das atividades heróicas de Sri Hanuman no Sri Lanka. Indrajit, o filho de Ravana,
havia mandado o Brahmastra, a arma dada a ele pelo Sr. Brahma, para capturar Hanuman. Hanuman poderia facilmente ter escapado dela, mas, para mostrar respeito à potência do Sr. Brahma, permitiu a si mesmo ser capturado pelo Brahmastra. Similarmente, Srila Haridas Thakur poderia ter escapado da punição dos muçulmanos, mas, ao permitir a eles torturá-lo, ele ensinou uma lição ao mundo. Apesar das extremas misérias da vida, nós não devemos jamais parar o cantar dos santos nomes de Krishna. O Supremo Senhor Krishna, Govinda, diretamente protegeu Haridas Thakur. Dessa forma, quem poderia machucá-lo? Se alguém simplesmente lembra do nome de Haridas, sem falar do terrível Ordalha que ele caiu nas mãos dos muçulmanos, essa pessoa se torna livre da dor e da miséria. Certamente, Srila Haridas Thakur era um dos mais próximos e mais importantes associados da Suprema Personalidade de Deus, Sri Chaitanya Chandra. Haridas flutuou, corrente abaixo, nas correntes do Ganges. Depois de algum tempo, ele se tornou consciente pelo desejo do Senhor. Finalmente acordado e perpassado por êxtase, ele escalou as margens do Ganges e procedeu em direção à folia, cantando muito alto os nomes de Krishna enquanto ele andava. Quando os muçulmanos viram Srila Haridas, eles estavam convencidos que ele possuía extraordinários poderes místicos, sentimentos puros e felizes. Substituíram a inveja e o ódio em seus corações. Eles ofereceram suas reverências, o adoraram como uma pessoa santa. Pela sua adoração, os muçulmanos se tornaram livres do apego material. Mais tarde, na presença do Nawab, Haridas sorriu, cheio de compaixão, ao governador muçulmano, que, cheio de remorso, com mãos uma em cima das outras, sentindo grande espanto e reverência. Uma voz humilde e gentil, o Nawab disse: agora eu posso entender que você é verdadeiramente uma pessoa santa. Você realizou a verdade absoluta. Você viu o Senhor Supremo em tudo e todos. Você é uma alma perfeita e obteve o conhecimento absoluto e a liberação, dos quais os yogis místicos e filósofos falsamente e orgulhosamente dizem ter obtido. Eu vim só para vê-lo, para implorar seu perdão. Gentilmente, me perdoe pelas minhas ofensas, as que eu cometi contra você. Desde que você veja, já que você vê todos igualmente, você não tem amigos nem inimigos. Não há qualquer um no mundo que possa captar ou capturar a sua posição extraordinária. Você é um homem livre em todos os respeitos. Você pode viver numa cabana sozinho, ou numa caverna, nas margens do rio Ganges, onde quer que você queira. Daqui em diante, você pode ficar em qualquer lugar e fazer o que você quiser. No entanto, por favor, seja misericordioso conosco, que cometemos uma grande ofensa em relação a você. Todos, elevados ou caídos, automaticamente esquecem a vida mundana quando vêm os pés de lótus de Srila Haridas Thakur. Os muçulmanos ficaram muito bravos, os
suficiente para quererem matá-lo. Ainda assim, eles foram transformados e adoraram seus pés de lótus, aceitando-o como um homem santo. Depois de perdoá-los e abençoá-los, Haridas foi até Fulia. Com o santo nome ressoando em seus lábios, ele alcançou a assembleia dos Brahmanas, perto de Fulia. Os Brahmanas estavam repletos de alegria pela sua chegada, e eles vieram até ele com um poderoso kirtana. Enquanto ele dançava em seu meio, ele sentiu a alegria estática atravessando seu corpo. Choro, tremor, risadas, horripilação e gritos muito altos se manifestaram. Ele caiu no chão totalmente imerso no amor a Krishna. Os Brahmanas não podiam conter a sua alegria ilimitada. Depois de algum tempo, Srila Haridas calmamente falou aos Brahmanas que se sentaram ao redor dele. Meus queridos amigos Brahmanas, não se sintam tristes pelo que aconteceu comigo. Esta punição ocorreu certamente por minha causa. Eu fiquei de pé na corte muçulmana e os escutei blasfemar meu Senhor. Por isso o Senhor me puniu adequadamente. Eu, na verdade, estou muito feliz porque minha punição deveria ter sido mais severa. O Supremo Senhor me deixou sair com uma punição muito leve. Uma pessoa pode ir ao inferno se houve blasfêmias em relação à Suprema Personalidade de Deus. Os ouvidos pecaminosos ficaram cheios com tal blasfêmia do Senhor Supremo, que me deu, ele então, a punição apropriada, para que eu nunca cometa essa ofensa novamente. Srila Haridas passou seu tempo usufruindo do néctar do santo nome e dando a sua associação luminosa aos Brahmanas. Aqueles muçulmanos que torturaram Haridas Thakur e também suas famílias, todos eventualmente foram destruídos. Haridas deixou a vila e se mudou para uma caverna às margens do rio Ganges, onde ele mantinha a si mesmo pela doçura do santo nome do Senhor e a memória dos passatempos do Supremo Senhor. Diariamente ele cantava um mínimo de 300.000 nomes do Senhor Supremo, de Krishna. Pela influência do som transcendental dos santos nomes, pela presença sagrada de Srila Haridas Thakur, a caverna foi transformada em um planeta Vaikuntha do céu espiritual. Assim acabou essa parte da aula da leitura do livro Sri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Das Thakur. Então, hoje o Raskananda Prabhu, ele estava lendo o livro em inglês e traduzindo simultaneamente, porque não tem o Sri Chaitanya Bhagavata em português, em PDF. Então, ele estava lendo do inglês direto e traduzindo, por isso que demorou um pouco mais. Mas a história hoje foi de Srila Haridas Thakura, Namacharya, o Acharya do Santo Nome. E ele foi, como foi dito aqui, foi açoitado em 22 mercados, né? O Qazi não gostava, o governante muçulmano não gostava que ninguém cantasse o Santo Nome. E Namacharya Srila Haridas Thakura cantava o dia inteiro em voz alta. Além de tudo, ele era muçulmano e se transformou em hindu. Isso também era uma afronta para o Qazi,
E ele deu essa punição, mas como foi contado aqui, Namacharya Siddhadasa não se importava, ele era equânime. Ele apanhando, os guardas batendo nele, e não era batendo com mão, era com um pedaço de pau, batendo mesmo, ele não morreu, e de vez em quando ele já sorria, ele sorria para os que estavam batendo nele. Isso é equanimidade. Ele não importava o que estava acontecendo, ele estava lá bem, ele não tinha sofrimento algum, porque a alma não sofre. Quem sofre é a mente, o corpo, a alma não sofre. Ele não sofreu, ele estava bem, porque ele estava cantando o santo nome, ele estava em êxtase de Krishna. Esse é um devoto puro. Só de escutar esses passatempos, nós temos muita fortuna espiritual, como foi dito aí. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E amanhã de manhã, às 7 horas, teremos o Mangalarati. Continuaremos a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, que estamos fazendo toda manhã. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishtapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asvar Padarinu Pura Panchagra Asvar Padarinu Pura Panchagra Ade Charana Shebi Bhakta Saneba Ade Charana Shebi Bhakta Saneba Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari. Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Charitamrita Devidasi, Andréia Ferreira, a Dirce Aires, minha prima, Damodar Jimenez também conosco aqui, a Amrita Didi, o Adipurusha Prabhu, Premarupa Devidasi, a Malini Devidasi e o Ishan Krishna Prabhu, que aparece para mim aqui, são essas pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, são essas pessoas mesmo. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até o programa amanhã de manhã, às 7 horas, com o Mangalarati. E amanhã à noite, não esqueçam, também o programa começa às 18 horas.